Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Galera, essa semana vou estar realizando as últimas videoaulas gravadas e postadas na plataforma. E por conta disso, eu vou fazer vários vídeos de língua portuguesa, curtos, porque temos bastante páginas para finalizar, mas eu vou fazer vários para fazer por tópico. Vou fazer por tópico da apostila, né? E são vários vídeos para não ficar um vídeo muito longo. Então, vou fazer vários vídeos curtinhos ajudando vocês a realizarem as atividades. Vou estar fazendo isso em língua portuguesa e matemática. Agora, na nossa aula de língua portuguesa, vamos iniciar na página 46 da apostila de língua portuguesa. Vamos falar sobre o sujeito e o núcleo do sujeito. Então, peguem a apostila e vamos lá. Aqui diz sujeito e núcleo. Antes eu vou explicar para vocês sobre isso. Olha só. O sujeito é algo ou é alguém ou algo de quem ou do que se fala. Ele é facilmente identificado na oração através da utilização do método de pergunta. Por exemplo, o ajudante da loja correu muito com o veículo. Aí você vai se fazer a pergunta, né? Quem correu muito com o veículo? Você tem que se fazer essa pergunta para você achar o sujeito. Conseguimos identificar, então, que o sujeito da oração, nesse caso, é o ajudante da loja. Então, tudo isso aqui é o sujeito. Mas todo sujeito, ele tem um núcleo do sujeito. Isto é, a palavra base do sujeito, né? Que ele pode ser um substantivo, pode ser um pronome, não é verdade? Agora aqui, por exemplo, o ajudante da loja. Quem é a base? É o ajudante, tá? Vocês vão ver que muitas vezes, em torno do núcleo, né, quando é o sujeito da oração, para a gente identificar no núcleo, sempre ele vai estar em torno, vai ter em torno dele palavras secundárias, como artigos, adjetivos, locuções adjetivas, né? Olha aqui, por exemplo, o ajudante da loja correu muito com o veículo, né? Aqui, olha só. Ele está aqui e nós vamos ter o que aqui, ó, em volta? Tem o, tem o da, tem a loja, não é? Mas a gente, quando vai procurar o núcleo, a gente quer saber a base. É uma palavrinha só que vai definir o núcleo do sujeito. Para vocês conseguirem identificar e analisar e entender, vocês têm que praticar. Por exemplo, aqui, ó, vamos falar sobre o sujeito simples. Existem vários tipos de sujeitos, né? O sujeito simples, ele é formado por um núcleo, ou seja, um termo principal. Por exemplo, o empregado da casa vendeu seu carro. O sujeito é o empregado. E o núcleo é o ou o empregado? O empregado. Não é verdade? Olha aqui, a folha caiu. O sujeito é a folha. O núcleo do sujeito é só a folha. Agora, nós também conhecemos o sujeito composto. O sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos. Por exemplo, Ana Maria e João terminaram um namoro. Quem é o sujeito? Ana Maria e João. E o núcleo é a Ana Maria e João. O E não é núcleo. Então, vocês vão ver que tem só esses detalhezinhos que você tem que observar para achar o núcleo. Ó, eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. O sujeito é eu, você e o nosso cão. Mas o núcleo é só eu, você e cão. Vocês vão ver que vocês vão tirar os pronomes quando acontece nesse caso. Vocês vão tirar alguns substantivos, vocês vão tirar alguns adjetivos, alguns artigos. Você tem que analisar bem. Olha aqui, ó. Livros e cinema. Opa, ficou esse aqui fora. São o meu passatempo preferido. Qual que é o sujeito? Livros e cinema. E o núcleo? Livros, cinema. O E foi tirado, que no caso aqui, o ele é uma conjunção aditiva, conjunções de adição. O sujeito oculto. Gente, esse sujeito oculto você tem que analisar bem.
que é o sujeito oculto? É aquele que não está declarado na oração. Apesar disso, pode ser identificado pelo contexto e pela conjugação verbal presente na oração. Por exemplo, no trajeto para casa, passei pelo parque na cidade. Note que pela conjugação verbal, o passei, quem que passei? Quem foi que passei? Podemos identificar a primeira pessoa do singular. Eu passei no trajeto para casa. Então, eu passei pelo parque da cidade. Então, o passei está referindo quem que é o sujeito? Eu. Quando você lê a frase. Olha aqui. Gostamos de pular carnaval. Pela conjugação verbal, identificamos o sujeito oculto da oração. Gostamos. Quem gostamos? Nós gostamos. Gostamos de pular o carnaval. Então, quem é o sujeito? Nós. Isso são sujeitos ocultos. É quando não vem explícito o sujeito, mas pela conjugação verbal, pelo verbo e sua conjugação, você consegue identificar quem ele é. Por isso que a gente tem que relembrar os pronomes muitas vezes, entendeu? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, contigo, consigo, os, as, es, não é verdade? Conosco, os pronomes que vocês aprenderam e que eu também passei uma tabelinha para vocês sobre a conjugação do modo indicativo e antes tinha uma tabelinha de todos os pronomes que eu passei para vocês terem no caderno, ok? Vamos então fazer aqui a atividade. Releia esta estrofe. O dia acordou sem graça, nem cantou o bem-te-vi. Bem distante na planície, soluçava o jabuti. As árvores do casarão chamavam muita atenção, de pequeno colibri. Na letra A, está pedindo para vocês fazerem o quê? É para vocês sublinhem as formas verbais presentes nesse estrofe. Então, vocês vão achar aonde que tem as formas verbais. Vocês sabem o que é verbo. Verbo é ação, acordar, dormir, correr, andar, pular, brincar, estudar, comer, gritar, falar. Então, aqui, ó. O dia acordou sem graça. Olha aqui, acordar, acordou, ó. Nem cantou o bem-te-vi. Qual que é a ação? Cantar aqui, ó, cantou. Bem distante na planície, soluçava. Quem que soluçava? O jabuti. O jabuti está fazendo uma ação, soluçar. Então, soluçava é um verbo. As árvores do casarão chamavam. Eu chamo, tu chamas. Olha aqui, ó, uma ação, chamar. Muita atenção do pequeno colibri. Então, depois pede, na letra B, circule os agentes, ou seja, os sujeitos dessas ações e faça setas ligando-os aos verbos correspondentes. Então, por exemplo, aqui, o dia acordou sem graça. Lembra que eu expliquei que você tem que perguntar quem acordou? Quem que acordou? O dia acordou. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que circular e depois você vai fazer uma flechinha com o verbo ligando ao sujeito. Então, você tem que fazer a perguntinha para você saber quem é o sujeito. Por exemplo, aqui, ó. Nem cantou o bem-te-vi. Quem cantou? Quem é o sujeito? O bem-te-vi. Então, você vai circular o bem-te-vi e vai fazer uma flechinha ligando ao verbo. E depois vai fazer isso nas outras frases aqui. Lembrando que você tem que ver que o sujeito, ele fez algo do verbo, né? A forma verbal está mostrando, né? Está escrito o que o sujeito fez. Então, para você saber quem é o sujeito, você vai se perguntar. Por exemplo, quem que soluçava? Quem é que soluçava? O jabuti. Então, o sujeito é jabuti. O jabuti, tá? Porque eu quero o sujeito, por enquanto, eu não quero o núcleo do sujeito. Agora aqui, no quadro a seguir, copie os agentes das ações e as formas verbais. Aqui vocês vão colocar os sujeitos e aqui as formas verbais. As formas verbais é o que vocês sublinharam e os sujeitos é o que vocês circularam. Entenderam? Gente, prestem atenção aqui, olha só. O sujeito é tudo com o pronome, no caso, o dia, o bem-te-vi, aqui, ó, que eu acabei
não conseguindo fechar tudo, o bem-te-vi. Quem soluçava, o jabuti, entenderam? Por quê? Porque o sujeito é mais de uma palavrinha, tá? Ele vai carregar um pronome, ele vai carregar um adjetivo, tudo mais. Então, você coloca. Agora, quando é o núcleo do sujeito, aí sim, é a base das palavrinhas. Aqui na letra D, fala o seguinte: na coluna da esquerda do quadro, pinte a palavra mais importante de cada grupo. Gente, agora sim, aqui sim, eu quero saber qual é o núcleo. Aqui vocês vão ter escrito os sujeitos, né? Por exemplo, o dia, o bem-te-vi, o jabuti. Desculpa, engasguei um pouquinho. As árvores do casarão. Agora eu vou querer que vocês peguem e só pinte ou simplesmente grife ou sublinhe o sujeito. Por exemplo, aqui, ó, não tá escrito aqui, mas ó, por exemplo, o primeiro é o dia. Qual é o núcleo do sujeito? É dia. O próximo, o bem-te-vi. Quem é o núcleo do sujeito o bem-te-vi? É bem-te-vi, ok? Aí vocês vão fazer isso. Na letra E, pergunta, qual é a classe gramatical das palavras que você sublinhou? Elas são o quê? São artigos, são adjetivos, são substantivos, são pronomes? Você vai me falar qual é a classe gramatical. São substantivos comuns, substantivos próprios, são sujeitos são adjetivos, são pronomes, o que eles são? Você vai me falar aqui. Aqui diz, ó, nas orações, os sujeitos do verbo podem ter um ou mais núcleos, que foi o que a professora explicou. A esperta Alice estava no jardim. O sujeito é a esperta Alice e o núcleo do sujeito é Alice, ok? Estava no jardim a esperta Alice e sua irmã. A esperta Alice e sua irmã é todo o sujeito, mas os núcleos é apenas Alice e irmã, ok? Vocês viram que alguns adjetivos e alguns pronomes não são, eles fazem parte do sujeito, mas não são um núcleo, não é a base. Agora aqui, ó, no exercício 2, releia estes versos de outra estrofe. E a sua irmã mais velha, sem jeito, se acomodou. Complete o quadro. Quem é o sujeito aqui? Quem que se acomodou? Quem que é que se acomodou? A sua irmã mais velha, não é? Agora, a forma verbal. Qual que é o verbo aqui? Se acomodou. Agora aqui na letra E, pinte o núcleo do sujeito da coluna da esquerda do quadro. Aqui vai ter essa frase aqui que você escreveu aqui, tem um núcleo esse sujeito. E eu quero saber quem que é. É o sua? É o mais velha? É o mais? É a velha? Quem que é o núcleo? Quem é a base? É a irmã. No exercício 3, nas frases a seguir, sublinhe o verbo e identifique os sujeitos e os núcleos dos sujeitos. Agora que eu expliquei bem para vocês como que é o núcleo, como que é sujeito, como é que é núcleo, vocês vão tentar fazer isso aqui, ó. Por exemplo, o João e seu irmão correm no parque. Quem é o sujeito? O João e o seu irmão. Não é o que vocês vão escrever aqui. E aqui pede para você sublinhar o verbo. Qual que é o verbo? Qual que é a ação? O que eles estão fazendo? Eles estão correndo. E se eu fosse perguntar para vocês, quem que é o núcleo de o João e seu irmão? O núcleo é João e irmão. Vocês vão fazer aqui, ó, e vão colocar aqui o núcleo do sujeito. E vocês vão realizar as outras questões aqui para ver se vocês pegaram. Durante as lives, eu faço a correção. Ok, gente? Outra coisa, galera, olha só. A página 48 pede uma leitura expressiva. O cordel é um poema com musicalidade, por isso é interessante ler os versos em voz alta. Com o colega, ensaie a leitura em voz alta do cordel lido nesse capítulo. Vocês podem estar lendo o cordel com alguém em casa.
intercalando, ó, um lê para o outro os estrofes do cordel. Depois dessa leitura, cada um escolhe as estrofes que pretende ler durante a apresentação. Não vai haver apresentação, mas eu gostaria que vocês lessem, treinassem em casa, em voz alta. É muito importante vocês estarem realizando esse tipo de atividade, fazendo essas leituras. Em casa, leia para os responsáveis, para os familiares, para quem estiver junto com você, para o irmãozinho, para a irmãzinha, ok? Aí, a página 49 e a página 50 não há necessidade de muita atenção. Eu não vou estar cobrando ela na plataforma, então ela é opcional. Quem quiser realizar, pode ficar à vontade, caso queira e tudo mais, mas ela é opcional, então eu não vou estar cobrando ela na plataforma, ok? Ela aqui é para você reunir com 2 colegas, relembre os principais fatos e faça um resumo do enredo. Você pode estar realizando um pequeno resumo da história da Alice, mas é opcional, não estarei cobrando na plataforma, ok? Essa página aqui também não, ok? Então, beijo grande, tchau, tchau. Daqui a pouco vem outro vídeo.